ocorrer na mitose ou na meiose, né? Ó, lápis na mão, caderno, entendido? Escrever. Eu vou fazendo as anotações aqui e você vai anotando aí. Escrever é importantíssimo no processo de estudar, entendido? Embora o mundo tenha se tornado digital, entendido? O cérebro humano ele continua analógico, ele continua executando o processo de aprendizagem da mesma forma. Por falar em aprendizagem, só dar uma dica para você. Eu estou gravando aí uma série de vídeos. Eu acredito que sejam 2 ou 3 vídeos. Essa série de vídeos aí, o título da série é Como o Cérebro Aprende. Então, tudo que foi descoberto aí pela neurociência sobre o processo de aprendizagem, eu vou comentar nesses vídeos aí, entendido? Exatamente para você entender como é o processo cerebral de aprendizagem e como é que você vai fazer para, sabendo disso, estudar de maneira mais eficiente, de maneira mais eficaz. A ideia é fazer isso aí, entendido? Então, se você não é inscrito lá no canal, se inscreva lá no canal, tá? Que vai estar disponibilizado, vai estar sendo disponibilizado isso lá no canal Professor Billy Paul, do YouTube, tá? Nesse canal aí. No Instagram eu vou estar postando sobre esse trabalho, como ele vai ser divulgado, como é que vai ser feito lá também. E está em fase de testes também, brevemente vai ser, em setembro vai ser passado isso para vocês, mas está em fase de teste. Eu estou trabalhando aí com cerca de 5 a 6 alunos aqui do AMO, que está testando uma ferramenta. O que é essa ferramenta? É uma ferramenta de planejamento que nós desenvolvemos, baseada em estudos que eu venho fazendo desde janeiro, aí sobre processo de planejamento, como fazer um planejamento de estudo de maneira mais eficiente, de maneira mais eficaz, como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode desenvolver isso. Então, eu tenho trabalhado nisso já há algum tempo e cheguei a um processo, tá, de montagem de planejamento nesse sentido. E agora eu estou exatamente, isso é igual a vacina de coronavírus, né? Agora eu estou na fase de quê? De pegar o processo e testar, para ver se ele realmente funciona. Então eu peguei aí 6 alunos aí do AMO, tá? Para experimentar o projeto, né? Eu estou tendo reunião com eles para a gente montar, organizar esse planejamento. Eles vão trabalhar em cima desse planejamento aí para me dar um feedback a respeito. O que eu quero deles é o feedback. O processo funciona, não funciona, o processo é bom, não é, ele precisa ser aprimorado, o que? Pronto, então é exatamente isso aí. Eu quero validar o sistema. Uma vez esses 6 alunos aí validando o sistema, pronto, eu vou abrir ele, eu vou expandir ele para o pessoal que quiser. Então, você que está afim de um processo de planejamento, como é que eu vou planejar aí a forma como eu vou estudar agora, nesse segundo semestre, daqui até o Enem, em janeiro, como é que eu vou fazer? Tá? Se você pensa que não se faz necessário um planejamento, tá? Você está pensando errado. Eu preciso planejar tudo na vida. Tudo na vida tem que ser planejado. Então, eu preciso fazer um planejamento como eu vou estudar. Agora, mais importante do que você fazer um planejamento de estudo, até mesmo se você já tem um planejamento de estudo, o mais importante em relação a ele não é somente ter o planejamento, é você saber como mensurar resultado, métrica. Entendido? Billy, pô, eu tenho um planejamento. Está utilizando o planejamento? Estou. Tá? Então, está dando certo? Tá. O que leva você a crer que está dando certo, que você está progredindo, que você está evoluindo em termos de rendimento, tá? Ao encontro do resultado que você quer. Então, métrica é importante. Como é que eu avalio se estou tendo resultado ou não sobre alguma coisa que eu estou fazendo? Eu estou tendo resultado ou eu não estou tendo resultado? Eu estou evoluindo ou eu não estou evoluindo? Eu estou me aproximando do resultado esperado ou não estou? Eu preciso saber disso, eu preciso ter, tá, dentro do meu processo de execução das coisas, eu preciso saber quais são as evidências, o que vai evidenciar para mim que eu estou progredindo. Por que o aluno é ansioso? Por que tem pessoas que sofrem demais com ansiedade?
Toda ansiedade é baseada em incerteza. Porque se eu tenho certeza, por que eu fico ansioso? Não há motivo para ansiedade, entendeu? Tá? Toda ansiedade baseia-se na dúvida. Se eu não tenho dúvida, eu não tenho ansiedade. Se eu tenho certeza, eu não tenho ansiedade. Aí o aluno vive, ansiedade, eu tenho ansiedade, não sei o que, aquela coisa toda e tal. O que é isso? Incerteza. O que é isso? Insegurança. Como é que eu curo isso? Qual a forma de curar isso, Billy Paul? É trazer para mim certezas, trazer para mim segurança. Se eu estou seguro, se eu estou tendo certezas, a ansiedade ela vai embora. E pronto, é isso aí. Resultado? Então, se eu estou ansioso com esse negócio de estudar, eu estou preparado, eu não estou, eu vou resolver a lista, não consigo, vou fazendo tal, pronto. Então, preciso resolver esse problema. Como é que eu resolvo esse problema, Billy Paul? Planejamento. Eu planejo e executo. Pego os números e jogo na planilha. A planilha acompanha e me diz graficamente se eu estou evoluindo ou se eu não estou. E quanto mais você executa as coisas que você tem que executar, pega os dados de erros e acertos, joga lá na planilhazinha de controle. E a planilha constrói o gráfico lá. O gráfico está subindo, isso vai te trazer confiança. O gráfico está evoluindo, isso vai te trazer segurança. O que acontece com a tua ansiedade? Me diz aí o que acontece com ela. Ela desaparece. Entendido? Pronto. Então, toda ansiedade, ela tem base na dúvida e na incerteza. Se eu desenvolvo mecanismos para me trazer certeza e retirar as minhas dúvidas, a ansiedade vai embora. Isto te traz o quê? Segurança. E aí, se a mente está segura, ela se abre ainda mais ao aprendizado. Entendido ou não? O que eu estou falando aqui para você faz sentido ou eu estou enchendo linguiça? Hein? Me diz aí, pensa um pouco aí. Entendido? O cérebro não. A aprendizagem tem a ver com emocional. Não esqueça disso. É emocional. Saber o que é bom para você é habilidade intelectual. Saber o que é bom para você é habilidade intelectual. Fazer o que é bom para você é habilidade emocional. Entendido? Certinho ou não? Você sabe o que é bom. Você sabe o que deve ser feito. Tá? Mas fazer ou não fazer são suas emoções. Eu quero, eu não quero. Eu desejo, eu não desejo. Isso é emocional. É fácil aprender física. Você ama física. É fácil. É péssimo aprender biologia. Você detesta biologia. E o professor nem se fala. Pronto, como é que você aprende isso aí? Você tem toda a capacidade cognitiva de aprender, toda a capacidade intelectual de aprender, toda a habilidade tal, racional para aprender, mas não aprende. E por que não aprende? Porque você tem um conflito. Onde está o conflito, Billy Paul? O conflito está no território da lógica e o território da emoção. Aí na sua mente rodam dois territórios, o território da lógica, o território da emoção. E você está no meio. No meio como, Billy Paul? O território do meio é o território do autodiálogo, é o território multifocal. Aí tu tem o território multifocal. Está o tempo todo dialogando com os dois lados. O teu racional diz, eu posso. O teu emocional diz, você não pode. E isso está lá no diálogo interno, lá no meio. Quem você acha que ganha isso aí? Quem ganha isso é o emocional. Entendido? Num conflito entre racional e o emocional sempre ganha. O emocional sempre ganha. Então, eu preciso, olha só, eu preciso agir racionalmente para gerar equilíbrio emocionalmente. Então, eu desenvolvo um sistema
eu desenvolvo um método, eu desenvolvo um planejamento racional, intelectual, prático, para me trazer estabilidade emocional. Aí eu alcanço o resultado. Porque se o emocional ficar te pressionando, o emocional ficar batendo em você, o emocional ficar cobrando de você, por mais inteligente que você seja, por mais foda que você seja, o resultado não vem até você. Faz sentido isso que eu falei, galera? Ou é conversa de autoajuda? Pronto, veja aí. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são resultados de pesquisas científicas na área da neurociência. Entendido? As descobertas mais recentes. Então, essa bateria de vídeos que a gente vai criar aí é exatamente para isso. Como o cérebro aprende, para você entender essas nuances, para você entender essas questões, para facilitar o teu trabalho aí no que você quer fazer. Entendido? Sim ou não? Certo ou não? Por quê? Eu tenho que fazer o que deve ser feito e não com base nos meus desejos. Os desejos, eles são enganosos. Entendido? Ok? Isso é até bíblico. Como é enganoso o teu coração? Isso é até bíblico. Percebido ou não? Então eu preciso agir racionalmente. Mas eu não posso deletar as emoções. As emoções, elas têm impacto muito grande na questão racional. Então eu preciso desenvolver métodos para que eu possa calar o meu self 2, para que eu possa trabalhar com o meu self 1. O self 1 é o seu racional, é a sua mente de trabalho, é a sua mente de execução, é a sua mente que vai jogar você para fazer. Tá? Mas eu preciso calar, silenciar o self 2, o seu emocional, para ele deixar de ficar batendo em você, ele deixar de ficar pressionando você, ele deixar de ficar cobrando você. Entendeu isso, sim ou não? Faz sentido ou não faz sentido? Pronto, você que diz aí se faz sentido ou se não faz sentido. Pronto. Os vídeos são sobre isso. Entendido ou não? Achou interessante, gostou? Vai ajudar na sua vida? Entendido? Pronto. Então se inscreva lá no canal, o professor Billy Paul, lá no YouTube. Se inscreva lá no canal que esse material vai estar disponível lá. Me siga também no Instagram, que no Instagram eu vou colocar as postagens lá dizendo quando esse material está disponível. Billy Paul, quanto eu vou pagar por isso? Nenhum tostão, cara. Olha só, vem de graça para você que é aluno do Amo Medicina. Que coisa absolutamente fantástica. Percebeu? Sim ou não? Que coisa maravilhosa. Então, pronto. Então, se você achou legal, faça isso por você. Entendido aí? Beleza? E nós paramos na questão de número 6. A questão de número 6 é a questão onde nós paramos. Então, vamos a ela. Considere os eventos abaixo que podem ocorrer na mitose ou na meiose. Então, essa questão aí, meu caro colega, é uma questão de divisão celular. Nós estudamos divisão celular. Mitose, meiose. Mitose que ocorre em células somáticas. Objetivo de crescimento, recuperação, desgaste orgânico, recuperação de tecido, é coisa de mitose. Meiose, formação de gametas. Aí, olha só, emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Esse evento aí de emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados, tá? Tem a ver com o quê? Isso aí. Isso aí tem a ver com meiose. Ok? Emparelhamento de homólogos. Isso está bem relacionado com o quê? Com meiose. Aonde ocorre esse emparelhamento de cromossomos homólogos? Em que fase isso acontece? Né? Isso é alteração da prófase 1, mais especificamente no subtempo zigóteno. Ok? Qual é as fases da meiose? Né? Meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, a divisão reducional.
A prófase 1 se subdivide em 5 subtempos. É isso mesmo? Vamos relembrar os subtempos? Vamos, professor. Leptóteno. Né? O que é leptóteno? Fitas delgadas. Os cromossomos se apresentam dentro da célula como se fossem fitas delgadas. O cromossomo está duplicado, mas em leptóteno parece que é filamento simples, parece que é filamento único. A gente sabe que a duplicação do material genético ocorre na fase S da intérfase, é a fase de síntese. É quando o DNA duplica e, consequentemente, duplica o cromossomo. Ele tinha cromátide simples, passa a ter cromátide dupla. Na fase de zigóteno, né, o que é que ocorre? Pareamento dos homólogos. O pareamento dos homólogos, ora, como se chama o pareamento dos homólogos? Chama-se sinapse. Forma-se aí o chamado complexo sinaptonêmico. Pronto, é o nome que se dá. Né? Complexo sinaptonêmico é quando eu tenho o quê? Quando eu tenho os cromossomos perfeitamente pareados, né? Ponto a ponto, homólogo com homólogo. O homólogo paterno com o homólogo materno. Par número 1, par número 2, número 3, até o par 23. Quando eu vou no paquíteno, né? Paquíteno é a fase de cromossomos com fitas grossas. Fitas grossas. Por quê? Porque nesse momento aí, o que é que eu tenho? Eu tenho o surgimento das tétrades, né? Aquele conjunto de 4 cromátides. E o que mais acontece de importante aí? O crossover, ou permutação. Crossover que é o quê? Troca de segmentos homólogos, né? Não é troca de segmentos entre cromátides irmãs, é troca de segmento entre cromátides homólogas. Entendido? Certinho ou não? Beleza? Certo? Aí eu tenho quem agora? Paquíteno, diplóteno. Pronto. Diplóteno, o que é que tem de interessante no diplóteno? Quiasmas. Quiasmas. Opa, quiasma. Pronto. Quiasma. Quiasma é o quê? Pontos de cruzamento das cromátides, onde ocorreu a permutação, que é a troca de segmentos entre as cromátides homólogas. Então, é isso aí lá o quiasma, né? Por que eu chamo de quiasma? Letra X, certo? Letra X do alfabeto grego, que é igual a ki, ou é ki, assim, não sei, é um negócio que parece que é cair, ki, pronto. Tá? Por causa da letra X lá do alfabeto grego, que é ki, aí botaram a denominação de quiasma. E aí eu chego aonde? Leptóteno, zigoto, paquíteno, diplóteno, eu chego na diacinese. A diacinese, o que eu tenho aí? Terminalização dos quiasmas. Pronto. Terminalização dos quiasmas. Cruzou, faz a terminalização. Pronto. O que é que a gente fez aí? A gente fez uma revisãozinha bem legal aí sobre a meiose 1. Entendido? Sobre a meiose 1. Os subtempos da prófase 1. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Tá? Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. Isso tanto pode ocorrer na mitose, tá? Como pode ocorrer na meiose. Em ambas as divisões celulares, não é verdade? Em ambas as divisões celulares, eu tenho alinhamento dos cromossomos no plano equatorial. Isso. Chama-se o que isso, amigo? Chama-se placa equatorial. E aí, né, tem uma observação importante sobre isso que merece o comentário. Né? O que é que a gente pode dizer aí? Mitose. Tá? Metáfase. Certo? É na metáfase que acontece, tá, o alinhamento dos cromossomos no plano equatorial.
Lembrar que na mitose, a placa metafásica ela é simples. Né? Porque eu tenho cromossomos enfileirados. Isso é o que significa placa equatorial simples. Eu tenho cromossomos enfileirados. 46 cromossomos, um atrás do outro. Placa metafásica simples. Quando eu vou para a meiose, entendido? Chama-se metáfase 1. O que é que acontece lá? Placa metafásica dupla. Cromossomos aos pares enfileirados. Pronto. Não é isso mesmo? Essa é a diferença entre a placa metafásica na mitose, placa metafásica na meiose. Por quê? O pareamento dos homólogos aconteceu lá no zigóteno, não é isso mesmo? Aqui no zigóteno eu tive o quê? O pareamento, tá errado aqui, pareamento, pareamento, isso, dos homólogos. Pareamento dos homólogos ocorre no zigóteno. Esse pareamento ele vai continuar até a anáfase da divisão, não é isso aí? Na anáfase 1, separam-se os homólogos, mas eles permanecem pareados aí. Aí a placa metafásica ela é dupla, porque eu tenho cromossomos aos pares enfileirados. A placa na mitose será simples, porque eu tenho o cromossomo individual enfileirado. Beleza? Valeu aí o comentário, show de bola! Permutação de segmento entre cromossomos homólogos. Isso aí é meiose. Certo? Não tem nem o que comentar. Ocorre no paquítero da prófase 1, pareamento permutação, aliás, crossing over, troca de segmentos entre homólogos. Divisão do centrômero resultante na separação das cromátides irmãs. Mitose, tá? E meiose 2. Entendido? Ok? Separação de cromátides irmãs. Meiose 2, não a meiose 1. Meiose 1, separação dos homólogos. Meiose 2, separação dos irmãos. Igual o que acontece na mitose. A diferença é que na meiose, a anáfase 2, está ocorrendo com metade do número de cromossomos homólogos da espécie. Ok? Aí, no processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão contidos somente em, os itens aqui onde se falou, onde aparece mitose, entendido? Os itens onde aparece mitose são os itens que estão relacionados aí. No caso, são os itens 2 e 4, letra B. 2 e 4, letra B, são os itens que respondem à questão. Tá aí mais uma revisãozinha para você aí a respeito de divisão celular, pontos importantes da prófase 1 da meiose e pontos importantes a respeito de mitose. Certo? Gostou? Questão show de bola. Não é isso mesmo? Vamos para 7? Vamos para 7. Vamos lá. 7. A cromatina sexual também é chamada de corpúsculo de Barr, tá? Em homenagem a Murray Barr, que foi quem descobriu essa cromatina sexual nas células de mulheres no ano de 1949, por meio de análise das células durante a intérfase. Pode-se identificar o sexo de um indivíduo. Em algumas competições esportivas, é comum submeter atletas femininas ao teste de determinação de cromatina sexual. Que resultado deve apresentar esse teste para confirmação do sexo? Olha lá. Se feminino, indivíduo feminino é cromatina positiva. Indivíduo masculino é cromatina negativa. Tá? Homens normais, geneticamente normais, quanto ao sexo, cromatina negativa. Eles não apresentam cromatina sexual, homens. E aí você pergunta o seguinte, né? Cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. O que é isso, professor? Que treco é esse aqui? Tá? Vamos definir. Consiste em um cromossomo X
condensado e inativo presente na mulher, presente no indivíduo de sexo feminino. Pronto. Mulher é duplo X. Os geneticistas dizem que, por uma questão de compensação de dose, um dos cromossomos X é inativado. Como se inativa ele? Esse cromossomo permanece sempre condensado. Nunca ele desespiraliza. Ora, preste atenção. Se um cromossomo não desespiraliza, ele jamais será traduzido na tradução proteica. Concorda ou não? Porque para traduzir, eu preciso desenrolar o cromossomo até ao nível de cadeia de DNA, abrir a cadeia de DNA, transcrever o RNA mensageiro, mandar o RNA mensageiro para o citoplasma, para o ribossomo ler o RNA mensageiro e converter a informação de ácido nucleico em informação de proteína. Se o cromossomo está condensado, espiralizado, eu não tenho como transcrevê-lo e muito menos traduzi-lo. Então, esse cromossomo, qual é o efeito dele? Nenhum. Ele está o quê? Inativado. Isso acontece com um dos cromossomos X feminino. Ela tem 2. Um é ativo, o outro não é. Pronto. Quando você pega a célula feminina, joga corante de Bar em cima, o que vai acontecer? Aparece um ponto colorido lá no núcleo da célula, além do nucleolo. Esse ponto colorido é a cromatina sexual. Então, o indivíduo é classificado como cromatina positivo. Então, ele é de sexo que? Feminino. Homem, como é XY, tá? Então, não tem esse problema. Sempre os cromossomos no homem desespiralizam na intérfase e espiralizam na mitose. Desespiraliza, descondensa na intérfase e condensa na mitose, na divisão celular, que esse é o comportamento natural dos cromossomos. E aí, para você que é aluno buscador, para você que é hipótese de lá, sim, certo? Para você que é aluno ciscador, para você que é aluno buscador, vamos mais além aí, tá? Nessa questão aqui da cromatina sexual, né? Muito mais além. Eita, gostei dessa. Muito mais além do que isso aí. O que é que a gente pode dizer também? Tá? A gente pode dizer o seguinte: existe uma síndrome na espécie humana chamada de síndrome de Klinefelter. Nós já falamos sobre síndrome de Klinefelter. É um indivíduo XXY. Ele tem 47 cromossomos. Ok? Como esse indivíduo com síndrome de Klinefelter é duplo X, tu estudou isso em genética, ok? Esse indivíduo aqui, embora seja de sexo masculino, porque ele tem o cromossomo Y, ele é um indivíduo cromatina, tá? Cromatina positiva, ok? Indivíduo de sexo masculino, cromatina positiva na espécie humana, o que é que ele tem? Síndrome de Klinefelter. Homem normal é cromatina negativa, mas Klinefelter é duplo X. Assim como síndrome de Turner, entendido que é o indivíduo que tem 45 cromossomos, ele é um indivíduo X0, quando faz exame de cromatina sexual da cromatina negativa, embora seja de sexo feminino. Entendido? Ok? Então, indivíduo mulher deu cromatina negativa, qual o problema dele? Síndrome de Turner. Indivíduo homem deu cromatina positivo, qual o problema dele? Síndrome de Klinefelter. Homem normal é cromatina negativa, mulher normal é cromatina positiva. Certo? Muito mais além, síndrome de Down. Você aprendeu que a síndrome de Down é uma trissomia do 21, né? Ou melhor, trissomia do par 21, certo? O indivíduo com síndrome de Down, ele tem 3 cromossomos 21. Trissomia do par 21, 3 cromossomos 21. Ele devia ter quantos?
2, ele tem 47 cromossomos, né? É uma aneuploidia de autossomos, não é isso? A síndrome de Down, e ele tem lá 3 cromossomos 21. Ok? Beleza ou não? Se busca hoje silenciar o cromossomo 21, silenciar, vou botar assim, o cromossomo 21 a mais. Pronto, silenciar. Como fazer isso? Transformá-lo em cromatina sexual. Se encontrarmos uma maneira de fazer com que um dos cromossomos do 21, do indivíduo com síndrome de Down, que tem trissomia do par 21, esse cromossomo nunca se descondensar, nunca se desespiralizar nas células desse indivíduo, tá? Ele vai permanecer o quê? Inativo. Nunca jamais ele será lido, nunca jamais ele será traduzido em proteínas. O que é que vai acontecer então? Esse cromossomo inativo não terá efeito nenhum e o indivíduo terá amenizado ou talvez até suplantado os efeitos, né, sintomáticos da síndrome de Down, que é uma síndrome bastante viável, entendido? Porque as alterações que o indivíduo sofre, as alterações morfológicas que ele sofre, são coisas que não prejudica muito ele organicamente. É diferente da síndrome de Patot, que é a do 13, a síndrome de Edwards, que é a do 18, que os indivíduos têm complicações renais, cardiovasculares graves, e aí inviabiliza, tá, a sobrevivência desses indivíduos. Mas não, é só besteira, né? Um negócio assim na mão, a orelhazinha que tem uma malformação, dentição irregular, língua para fora da boca, língua protusa, um retardamento mental que às vezes nem muito grave olhos mongóis, é tudo alteraçãozinha que nem lá vai nem vem. Então, ele é bastante viável em indivíduo com Down. Então, existem hoje, né, terapias que os caras estão tentando desenvolver para evitar que aconteça isso aí. Certo? Que resultado deve apresentar esse teste para confirmação do sexo? Ausência de cromatina sexual, pois nas células somáticas da mulher normal encontramos somente um cromossomo X. Nas células somáticas de uma mulher normal encontramos duplo cromossomo X. Presença de cromatina sexual, pois nas células somáticas da mulher normal encontramos 2 cromossomos X. Olha lá, letra B. Responde então para a gente a questão de número 7. Belezinha? Show de bola? Informação super importante aí, ok? Você ficou agora safo em cromatina sexual. Show? Vamos para frente. Na superfície das membranas celulares encontram-se diferentes carboidratos que podem se ligar covalentemente a proteínas e lipídios denominados de glicoconjugados. Essas inúmeras combinações permitem grande diversidade estrutural, especificidade e atividade biológica. Com relação a essas informações, analise as proposições. A superfície das células sanguíneas, eritrócitos, possuem glicoproteínas que constituem as bases moleculares dos diferentes grupos do sistema ABO. Ok? Verdadeiro isso aqui. Tá? Então, você tem lá glicoproteínas específicas, tá? que Carl Landsteiner, por volta de 1901, chamou de aglutinogênio A e chamou de aglutinogênio B. É isso? Que definem o sistema de classificação ABO. É isso? Vamos repassar aqui o sistema de classificação ABO. Sistema ABO, para você relembrar aí, né, como é o sistema de classificação ABO. Sistema de classificação ABO, você tem um indivíduo que é do grupo A. O que é o indivíduo do grupo A? Apresenta aglutinogênio A e apresenta anticorpo anti-B. Anti-B. É isso aí? É isso que é o indivíduo do grupo sanguíneo A. Aglutinogênio A nas hemácias e anti-B no
plasma, que é o indivíduo do grupo B, é o indivíduo que tem aglutinogênio B nas hemácias e tem anticorpo anti-A, né, no plasma. Então, esse é o indivíduo aí, que é o indivíduo do grupo B. Indivíduo de grupo AB, tá, é o indivíduo que tem os antígenos A e B nas hemácias, tá? E quanto aos anticorpos, ok? Anticorpos, cadê? Ele não tem anticorpos. E o indivíduo do grupo O é o indivíduo que os antígenos, né? Os antígenos ele não tem, ok? Mas os anticorpos ele apresenta o anti-A e apresenta o anti-B. Pronto, está feita aí a classificação sanguínea do grupo sanguíneo ABO. Próximo item, ele diz assim, o modelo do mosaico fluido diz que as membranas biológicas são formadas por uma bicamada de carboidratos na qual estão inseridas diversas proteínas. Ora, falso, não é? É falso aí, tá? Certo? Por que está falso isso aí? Tá? Porque as membranas biológicas elas são formadas por uma bicamada, né, de lipídios, mais especificamente fosfolipídios. Entendido? Então, é uma bicamada de fosfolipídios que constitui, então, as membranas celulares e não de carboidratos. Tá? Estão inseridas, claro, nessas bicamadas de lipídio, proteínas que são proteínas, por exemplo, transmembranas, atravessam a membrana de um lado para outro, muitas delas são proteínas de transporte. Quais são as proteínas de transporte importantes que você tem na membrana plasmática celular, né? As proteínas de transporte. Vamos falar um pouco sobre elas. As proteínas de transporte que são importantes, que você encontra na membrana plasmática celular, tá? Você tem as permeases. As permeases são as proteínas que estão envolvidas com o quê? Estão envolvidas com difusão, né? Difusão facilitada, processo passivo sem gasto de energia. E você tem as ATPases, que estão relacionadas com o processo de transporte ativo com consumo de ATP. São as duas proteínas transmembranas mais importantes, mais discutidas, só tem essas, não, claro que tem outras, mas as duas mais importantes, você não pode esquecer, nunca jamais, são as enzimas, as proteínas permeases, tá? que fazem a difusão facilitada, são essas proteínas que facilitam a entrada de glicose dentro das estruturas celulares. As permeases são muito sensíveis à insulina. A insulina aumenta a permeabilidade dessas membranas, facilitando ainda mais a entrada de glicose na célula. Por isso que o indivíduo com problema de insulina, ele tende a acumular glicose na corrente sanguínea, porque dificulta um pouco mais a entrada de glicose a nível celular. O indivíduo tem quadro de hiperglicemia, o que leva a diabetes, entendeu? Porque a insulina também interfere na permeabilidade das membranas celulares à glicose. Tá? E a ATPase, que gasta ATP, por quê? Porque para a ATPase favorecer o processo de penetração dos compostos que são transportados por ela, né? Principalmente cálcio é transportado dessa forma a nível de músculo, né? Sódio e potássio é transportado dessa forma no impulso nervoso, tá? Porque o que caracteriza o transporte ativo é o transporte contra o gradiente de concentração. Você está transportando o composto, o produto, da região menos concentrada para a região mais concentrada, contra o gradiente de concentração. Entendido? Então, essas enzimas são importantes, mas ela precisa mudar as suas conformações espaciais. Ela tem que mudar as suas conformações espaciais. Essa mudança da conformação espacial, esse movimento dos dois blocos proteicos que interagem entre si, que formam a ATPase, tá? Esses dois blocos, para que eles se movimentem, esse movimento requer energia. Então, a célula gasta ATP, tá? Para mudar a conformação espacial da ATPase, entendido? Favorecendo, então, a entrada ou a saída dos íons que estão envolvidos no transporte ativo.
Belezinha? Então, são duas proteínas que você não pode esquecê-las. Os glicolipídios e as glicoproteínas situam-se no lado citosólico, espaço intracelular das membranas, né, formando o glicocálix nas células vegetais. Isso aqui está falso, entendido? Tá? Isso aqui está falso, certo? Ok? Ora, por que que está falso aí? Ok? Tá? Glicocálix, certo? São glicoproteínas, e glicolipídios. Ok? Glicoproteína, quando essas cadeias glicídicas de oligosacarídeos estão ligados ao fosfolipídio, é glicolipídio, e quando essas cadeias glicídicas estão ligadas a blocos proteicos, formam então a glicoproteína. Só que isso está localizado na face externa da membrana plasmática, face externa da membrana plasmática, e não na face interna. E outro detalhe importante é inexiste em células vegetais. Ok? Inexiste, né? Inexiste em células vegetais. Isso não aparece em células vegetais. O que célula vegetal tem envolvendo a membrana plasmática da célula chama-se parede celular. Uma parede celular especificamente de celulose. Uma parede celular rígida. Membrana plasmática é flexível, mas parede celular ela tem um certo grau de rigidez. Então é isso aí o que acontece lá. Percebido na... Sim, e a função, né, do glicocálix, né? Função do glicocálix, certo? Certo? Ele tem função de proteção, ele protege a célula contra agentes químicos ou físicos que agridam a estrutura celular e reconhecimento celular. Então, as células do organismo, elas se reconhecem entre si exatamente por causa do glicocálix. Belezinha? Certinho? Ok? As células animais possuem membranas celulares rígidas, contendo glicoproteínas na sua superfície. Ora, as células animais têm membranas celulares? Têm. Contendo glicoproteína na superfície? Sim. E glicolipídios também na superfície? Sim. Ok? Mas o que é que está falso aqui? Que ele diz que a membrana é rígida. A membrana ela não é rígida, tá certo? Cadê? Tá aqui. Rígida, a membrana não é rígida, ela é flexível. Cara, o grau de flexibilidade é altíssimo nessas membranas, tá? Por que, Billy Paul, é tão alto assim essa flexibilidade, amigo? Sistema de mosaico fluido. Os fosfolipídios, eles são fluidos, eles se movimentam assim, entendeu? Tu já assistiu aquele filmezinho Doutor Estranho? Tu já assistiu? Tem umas cenas lá em Doutor Estranho que o assoalho, os caras fazem um negócio lá onde eles vão, os assoalhos se movimentam assim, os caras ficam, entendeu? Pronto, então é mais ou menos aquilo ali. Aquilo ali é um estilo mosaico fluido. Deixa eu ver o que é que está se perguntando aqui. Reconhecimento biológico. É exatamente isso aí, Linda, exatamente isso aí. Existe um outro sistema, né, que é o sistema de histocompatibilidade, entendido, que tem a ver com anticorpos específicos que funcionam no processo de rejeição, tá? Tem a ver com o sistema de defesa, mas tem uma participação importante do glicocálix. Por glicocálix, cada um tem o seu. Glicocálix, ele é definido geneticamente, isso aí. Então, os seus glicocálix são completamente diferentes dos meus glicocálix, das células dos meus tecidos. Então, pega um tecido corporal seu, implanta esse tecido corporal em mim. A chance de dar errado é imensa. Tá? Por quê? Não temos genética compatível, somos completamente diferentes. Tá? Então, os seus tecidos em mim, eles não serão reconhecidos pelo sistema de defesa imunológico. E aí, o sistema vai produzir anticorpos para destruir esse tecido. Aí, resultado, quando se faz um transplante, eu tenho que procurar um doador que seja compatível com o receptor. Existe uma bateria de exames que é feita em relação a isso para verificar essa compatibilidade tecidual, que minimiza
reduz o risco de rejeição no transplante de órgão. Existe risco zero? Não, não existe risco zero, tá? Quando se trata de transplante de órgão e tecido. No Brasil, é complicadíssimo o transplante de órgão, por isso que a fila é imensa e muita gente morre esperando e nunca vai receber o seu órgão. Tá? Por quê? Porque é complicadíssimo num país como o nosso. Por que, Billy Paul? Porque o brasileiro ele é muito diferente, geneticamente. Aqui você encontra negro, encontra branco, encontra mestiço, encontra isso, encontra aquilo. Uma sala de 90 alunos, as diferenças são gritantes entre esses alunos. Ok? Entre esses alunos. Tá certo? Não, Lucas, gêmeos univitelínico não difere não. Aí gêmeo univitelínico, glicocálix é igualzinho. Eles são geneticamente iguais. Eu posso transplantar sem nenhum problema. Entendido? Gêmeos monozigóticos são geneticamente iguais. Só existem duas características genéticas diferentes em gêmeos monozigóticos. Entendido? Ou univitelínicos. É a retina e a impressão digital. O resto, eles são iguais. Inclusive, os glicocálix dos tecidos também são coincidentes. Não tem problema, tá? Em transplante entre gêmeos univitelínicos. Não tem problema. Agora, entre outros grupos, não. Agora, no Brasil é complicado. 90 alunos dentro de uma sala, as diferenças são gritantes. Né? As diferenças de biotipo entre eles, de morfologia, você olha, é diferente demais. Uma classe, uma sala de aula com 90 meninos japoneses. É tudo igualzinho. Tá? 90 meninos, tudo igualzinho. Já percebeu isso aí? Eles têm caracteres genéticos que são muito padronizados. Entendido? Lá o japonês. Porque o japonês não teve uma colônia. Eu não sei bem como foi colonizado o Japão, mas eles têm um patrimônio genético que é muito deles. Aí a variabilidade genética no japonês é muito baixa. Tá? São muito parecidos os japoneses entre si. Então, fazer transplante de órgão no Japão não é muito difícil. Você encontra compatibilidade genética fácil. Agora, no Brasil, não. No Brasil é complicado. Brasileiro no meio da rua, numa praça da Alemanha. Tá? O alemão vai olhar para ele, se ele nunca viu um brasileiro na vida, ele não sabe o que é. Ele pergunta, rapaz, que bicho é aquele ali que eu estou vendo aqui? Né? Porque o alemão também ele é muito padronizado. Certo, galera? Funciona assim. Certinho? As glicoproteínas e glicolipídios são encontradas na superfície de praticamente todas as células, desempenhando importante papel nos processos de reconhecimento e adesão celulares. Bom, isso aqui está verdadeiro. Ele definiu aí de forma bem sucinta, tá, as características do glicocálix. Beleza? Vamos para a questão de número 9. Né? Pode perguntar à vontade, certo? Suas dúvidas, de outras coisas. A hora de você perguntar é agora, a hora de você tirar dúvida é agora. Essa é a melhor hora da gente trabalhar essas coisas. É a aula de exercício. A aula de exercício é fundamental para você fixar os conceitos e tirar suas dúvidas. Os transportes através da membrana podem ser feitos a favor do gradiente de concentração ou contra ele. Isso. No entanto, quando as moléculas são grandes demais, as células recorrem a outros mecanismos, como a endocitose e a exocitose. É, então, correto afirmar. Pronto. Então, essa questão aí é uma questão que envolve mecanismos de endocitoses, tá? Ó, endocitoses. Eu tenho dois mecanismos de endocitoses. Ok? Dois mecanismos de endocitose. Endo, para dentro. Para dentro de quem? Da célula. Quem são os de endocitose, Bilipo? Fagocitose. Fago quer dizer comer. Isso é englobamento. Englobamento de partícula sólida. Certo ou não? E eu tenho a pinocitose. Tá certo? Que é englobamento de partícula sólida diluída em líquido. Ok? Certinho? Lembre-se disso aí. Absorção de líquido pela célula, líquido é osmose. Às vezes o indivíduo define pinocitose como sendo englobamento de partícula líquida. Coisa líquida, você tem osmose aí para fazer. Tá? E o líquido que mais se absorve a nível celular chama-se água. Então você tem aí uma partícula sólida, é grande para fazer difusão,
mas não é tão grande para ser englobada. Mas ela está diluída em líquido, eu vou fazer pinocitose, certo? E o processo de exocitose é chamado de plasmocitose, que é egestão celular. A célula está egerindo, ela está colocando para fora, entendido, da célula. Processo de egestão celular, e você pode definir também de excreção celular. Recebido, certo? Plasmocitose, egestão celular. Aí vamos lá. A exocitose é denominada plasmocitose quando libera exclusivamente resíduos grandes durante a digestão celular. Não se libera resíduos grandes, se libera resíduos pequenos. Os resíduos, grande é o que está entrando, mas o que está saindo não é tão grande assim. Após o processo de digestão celular, origina-se o vacúolo residual. O vacúolo residual, as substâncias dentro dele não conseguiram se difundir pela membrana do vacúolo para ir para o citoplasma celular, então será eliminado. Entendido? No conjunto de processos da exocitose não está incluída a liberação de hormônios para o metabolismo celular, está, ok? Sendo que exocitose, eu posso ter a liberação pela célula de substâncias úteis, os hormônios são substâncias úteis, que são utilizados pelo organismo. Então, uma célula, quando secreta insulina, ela não excreta insulina, ela secreta insulina. É a diferença entre secreção e excreção. Excreção, tá, é a exocitose celular de substâncias inúteis. Você chama de plasmocitose. Tá certo? Beleza? Quando há liberação de vesículas contendo substâncias úteis, eu estou tendo a exocitose. Eu estou tendo a secreção. Então, glândulas secretam. Entendido? Porque glândulas endócrinas secretam, porque os produtos são úteis. A pinocitose é o processo usado pelas células para englobar partículas pequenas e sólidas. Não, englobar partículas pequenas, grandes e diluídas em líquido. Na fagocitose, a célula emite pseudópode, que envolve a partícula a ser englobada, e as bolsas citoplasmáticas que contêm o material englobado por pinocitose são chamados fagossomos, não são chamados pinossomos. Pinossomos. É isso aqui. Se a partícula está diluída em líquido, então o vacúolo inicial formado após a pinocitose chama-se pinossomo. Partícula sólida, tá? Que o produto englobado, no final do englobamento da fagocitose, tem a formação do fagossomo. É interpretado dessa forma. Então, o item que responde a nossa questão é o item D. Tá? A fagocitose a célula emite pseudópodes que envolve a partícula. Tá? Pseudópodes são expansões do citoplasma acompanhado pela membrana plasmática em forma de dedo de luva, tá? Que engloba. Ó, eu tenho aqui a célula. Imagine que essa parte da minha mão aqui, ó. Pronto, isso aqui é a célula. Então, a célula expande o citoplasma, acompanhado pela membrana plasmática, e está aqui, 2 pseudópodes. A partícula entra aqui no meio, e aí, ó, eu englobo. Pronto, eu englobei. Isso aqui é o vacúolo de fagocitose. Esse vacúolo aqui se desprende da membrana plasmática para dentro da célula, formando o fagossomo, que é o vacúolo inicial. O fagossomo se une ao lisossomo, formando o vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo aí, né, cheio de enzimas, digere aquela partícula grande lá, faz a digestão e aí o que sobra disso é o vacúolo residual que é eliminado para fora da célula. Certo? 10, questão 10. Pronto. As organelas citoplasmáticas desempenham nas grandes células importantes funções. Das associações abaixo, uma é incorreta. Incorreta, tá certo? Olha só. Dica para você, certo? Incorreta é a errada. É sempre bom a gente dizer isso para o nosso cérebro, entendeu?
para que ele se concentre mais, tá certo? Incorreto é A, errado tá em negrito aqui, Biripo, tu é afrescalhado, não sou? Não gosto do negócio assim, bem afrescalhadozinho, fica bonito, né? O retículo endoplasmático liso atua na degradação do álcool ingerida em bebidas alcoólicas. Essa organela é abundante em células do fígado. Isso aqui está certo. Ok? Certo? O retículo endoplasmático liso, principalmente o retículo endoplasmático liso, encontrado nas células do fígado e encontrado nas células dos rins, é uma organela desintoxicante. Ela faz algumas atividades para desintoxicar o organismo. E o retículo endoplasmático liso faz isso. Agora, qual é a função clássica do retículo endoplasmático liso? Quando se pensa em retículo endoplasmático liso, que é uma organela gigantesca, são organelas que ocupam grandes espaços dentro do citoplasma, é um conjunto de túbulos, né, cilíndricozinho, liso porque não tem ribossomos aderidos às suas membranas. Existe em grande quantidade nessas células aí por causa da função de desintoxicação, mas a função do retículo endoplasmático liso está relacionado com síntese de lipídeos. Então, se a célula precisa produzir colesterol, precisa produzir fosfolipídio, precisa produzir testosterona, essas coisas, isso tem a ver com o retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios. Você sabe que o fígado ele tem capacidade de sintetizar colesterol. Chama-se colesterol endógeno, o colesterol produzido pelo fígado. Produz tanto LDL como HDL. Ora, quem dentro das células do fígado sintetiza, então, o colesterol LDL, HDL, tá? Quem faz essa síntese aí é exatamente o retículo endoplasmático liso dos hepatócitos. Beleza? B. Complexo de Golgi é mais desenvolvido em células secretoras e é responsável pela modificação e eliminação de secreção. Certo, tá? Isso aqui está correto sobre o Golgi, tá? O Golgi, ok? Ele recebe dos retículos endoplasmáticos proteínas, lipídios e outras coisas. Ele, então, processa, modifica e secreta essas substâncias, né? Faz o endereçamento. Por isso que se diz que o Golgi é responsável pelo empacotamento das substâncias, tá? De uso da célula, de uso fora da célula, entendeu? Então o Golgi faz esse papel. Ele vesicula aquilo que é produzido, as proteínas e lipídios e seja lá o que, dos retículos. É enviado para o Golgi. É enviado para onde? É enviado para a face cis do sistema golgiense, que é um conjunto de sacúlulos empilhados um em cima do outro. Então, o conjunto de sacúlulos de uma das extremidades, a extremidade que está voltada para o retículo endoplasmático, é a face cis do sistema golgiense. O conjunto de sacúlulos, né, que estão voltados para o outro lado, para a membrana plasmática, tá? Esses sacúlulos aí representam a face trans. E os sacúlulos do meio é a região mediana. É na região mediana que há o processamento, entendido? Que há o processamento, tá certo? E o empacotamento daquilo que será eliminado pelo sistema golgiense. Tá certo? Belezinha? Face cis, face trans. E a face mediana é quem faz isso aí. E um detalhe importante, se você assistiu a aula de Golgi, você deve lembrar disso aí, tá? O retículo rugoso e o Golgi, tá? O Golgi principalmente, quando o retículo rugoso sintetiza as proteínas e manda para o Golgi, no processamento que o Golgi faz, ele verifica se está tudo ok. Se não tiver ok, ele retorna, entendeu? Eles fazem um processo de checagem, retorna e manda lá para o retículo endoplasmático rugoso para corrigir. Se não tiver condições de corrigir, então esse material ele é destruído. Então é feita essa reparação aí, tá? Que envolve o sistema golgiense e envolve o retículo de Golgi. Se você não lembra disso, assiste lá a aula de Golgi lá no canal, a aula completinha lá, que a gente fala sobre isso em maiores detalhes. C. Os lisossomos exercem função autofágica, contribuindo para a renovação do material citoplasmático. Tá certo também?
Ok? Retículo endoplasmático, aliás, lisossomo. Lisossomo, poxa, cadê? Tá aqui, lisossomo, tá? Lisossomo é responsável pela digestão. Oh, também tu é fogo, hein? Pronto, tá aí. É responsável pela digestão intracelular, né? Digestão intracelular é negócio de lisossomo. Pô, digestão intracelular é coisa de lisossomo. A digestão pode ser autofágica. Tá? Autofágica. Certo? Autofágica. Que é o quê? Digestão de coisas oriundas da própria célula. Então, coisas que são de origem celular faz a digestão autofágica. A autofagia é um processo renovador, um processo que renova a estrutura celular. Tá? É um processo construtivo, mantenedor do funcionamento celular. Porque pega lá, por exemplo, organelas velhas e destrói. Mas a digestão pode ser heterofágica. Digestão heterofágica, okay? É a digestão de coisas, né, oriundas do meio extracelular, ou seja, de fora da célula. Quando a célula faz fagocitose, quando a célula faz pinocitose, então o processo de digestão aí será heterofágico. Tá? Mas eu tenho também um processo chamado de autólise. Tá? Autólise é o que? É a digestão da própria célula. Isso aqui é acidental. Igual, né? Vai ficar igualzinho, pronto, igual aqui, certo? Esse processo de digestão aqui, meu caro colega, entendido? Ele não é um processo construtivo, ele é um processo destrutivo. A autofagia, não, é construtiva, mas a autólise, tá certo? Ela é destrutiva, porque aconteceu alguma coisa que provocou o rompimento do lisossomo, levando a célula, então, a um processo de digestão de si próprio, chama-se autólise. Isso acontece principalmente quando você tem a inalação de partículas de amianto ou a inalação de partículas de sílica. Lembra disso? A sílica e o amianto, né, que dá a asbestose, essas partículas de amianto são chamadas de asbesto. Quando a célula fagocita isso, o lisossomo não tem enzima para digerir. Mas quando o lisossomo se une com o vacúolo, o fagossomo, né, formando o vacúolo digestivo, essas partículas perfuram esse vacúolozinho aí, então o conteúdo lisossômico vaza para o meio citoplasmático, termina destruindo, provocando autólise celular. Então, a autólise é destrutivo, a autofagia é construtivo. Certo? E dentro desses processos de digestão aí, tu tem a apoptose. Né? A apoptose. A apoptose é suicídio programado. Alguma coisa está errada na célula, dispara a apoptose aí e destrói essa estrutura celular. Tá? Isso tem a ver com umas proteínas chamadas de quinases, tá? Que são proteínas dependentes de ciclinas, que têm relação com o ciclo celular. Aí, para tu ver isso, para relembrar isso aí bem, assiste a aula lá no canal sobre mitocôndrias e apoptose. Tem uma aula específica lá falando sobre isso aí, sobre a mitocôndria e sobre o mecanismo de apoptose, que é controlado pela mitocôndria. Isso é uma atividade mitocondrial, essa atividade aí. Entendido? Certinho ou não? Letra D. O retículo endoplasmático rugoso é muito desenvolvido em células com função secretora, como, por exemplo, em células do pâncreas e em células caliciformes intestinais. Certo? Beleza? Isso aqui está certo também. A gente não pode dizer que isso está errado. Tá? Por exemplo, as proteínas enzimáticas, né? As proteínas enzimáticas que são utilizadas a nível intestinal, a nível estomacal, para o processo de digestão, aonde são sintetizadas essas proteínas? São sintetizadas no retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso é quem vai, tá certo? É quem vai sintetizar essas proteínas que são utilizadas. São proteínas de uso fora da célula. Qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? É exatamente essa.
A sua função é fazer exatamente o quê? Fazer síntese de proteínas que são de uso fora da estrutura celular. A nossa digestão, no nosso tubo digestório, é uma digestão extracelular. Digestão extracelular tem enzimas que são de uso fora da célula. Então, quem sintetiza é o ergastoplasma, chamado de retículo endoplasmático, o quê? Rugoso. Ora, essas células aí, que estão na mucosa do estômago, estão na mucosa do intestino, são células especializadas em secreção. Secretam as enzimas que formam o suco gástrico, as enzimas que formam o suco entérico, as enzimas que formam o suco pancreático, que são os sucos relacionados à digestão. Essas células são ricas em retículo endoplasmático rugoso e em sistemas de Golgi, porque o retículo endoplasmático produz, mas não é ele quem joga fora. Quem exocita isso daí é o Golgi. O Golgi empacota, vesicula isso e joga para fora da célula. Os peroxomos atuam sobre os lipídios, convertendo-os em açúcares, processo fundamental para a construção da membrana plasmática. Isso aqui está errado. Entendido? Certo? Errado por vários motivos. Tá? Lipídios convertendo em açúcares e tal, isso aí não é função de peroxomos. Peroxomos atua sobre lipídio? Atua. Tá? Atua. A atuação do peroxomo, tá? Corrige. Pronto. A atuação do peroxissomo, que está de vermelho, né? Para ficar bonito. Pronto, olha. A atuação do peroxissomos, meu prezado amigo, certo? A atuação dele, ele atua nos lipídios, mais especificamente nos ácidos graxos de cadeia longa. Entendido? Certo? Bom, o que é que o peroxissomo faz com ácido graxo de cadeia longa? Ele faz o quê? Ele quebra as cadeias, originando acetil coenzima A. É isso aí, formando acetil-CoA. Acetil-CoA manda para a mitocôndria. A mitocôndria pega o acetil-CoA para o ciclo de Krebs. Tá. Como se chama esse mecanismo? Chama-se beta-oxidação. Beta-oxidação. É isso que o peroxissomo faz, beta-oxidação. Tá? Ácidos graxos de cadeia muito longa, eles não conseguem atravessar as membranas da mitocôndria para que eles sejam convertidos em acetilcoenzima A. A mitocôndria também consegue fazer isso para fazer ciclo de Krebs e produzir ATP. Tá? Lembra quando a gente estudou metabolismo energético? Eu disse para você que o ciclo de Krebs é um entroncamento metabólico. Entroncamento metabólico. Por quê? Porque ele trabalha com derivado de aminoácido, derivado de ácido graxo e derivado de glicose. Quem são esses derivados de aminoácido, de glicose e de ácido graxo? Chama-se acetilcoenzima A. Ciclo de Krebs funciona com acetilcoenzima A. Tem que ter o acetilcoenzima A. Então, a célula tem mecanismos metabólicos para converter acetilcoenzima A partir de ácido graxo, aminoácido ou glicose. Ou melhor, piruvato, né? O piruvato é quem é convertido diretamente para acetilcoenzima A. E no caso dos peroxissomos, como a cadeia é muito longa, né? São ácidos graxos de 22 carbonos, 24 carbonos, 26 carbonos, é grande demais. Quebra tudinho em grupos de 2 carbonos, né, que o acetilcoenzima A é uma cadeia de 2 carbonos, quebra tudinho e faz acetilcoenzima A. Como se chama isso? Beta-oxidação. Observação em PC sobre isso, que é o seguinte, tá? A atividade de beta-oxidação, entendeu? Leva à formação de H2O2. Pronto, H2O2, né? Chama-se água oxigenada. E que, devido ao seu alto grau de toxicidade, ao seu alto grau de toxicidade, é
rapidamente degradada em água e oxigênio pela enzima catalase ou peroxidase. Pronto, é isso aí. Certo? A atividade da beta-oxidação leva à formação de água. De onde vem a origem da água oxigenada dos peroxissomos? Tá? Isso está relacionado com, né? Deixa eu grifar aqui, que isso aqui é a resposta errada. Okay? De onde vem a água oxigenada que surge lá? Ela vem da atividade de beta-oxidação, mas a água oxigenada mataria você de intoxicação generalizada se fosse jogada na corrente sanguínea. Então, o peroxissomo ele tem uma enzima lá, chamada peroxidase ou catalase, entendeu? Que é essa enzimazinha aí, tá? Ela é utilizada na degradação da água oxigenada em água ou em oxigênio, que são compostos atóxicos, entendido? E para você que é aluno ciscador, a gente vai um pouco mais longe, tá? Isso é denominado de biorremediação. Tá? O que é biorremediação, Bilipô? Quebrar, tá? Quebrar compostos tóxicos em compostos atóxicos ou menos tóxicos. É isso aí. Beleza? Show de bola? Ficou completinha a informação para você. Tá vendo como revisão é importante pra caramba esse tal de revisão? A gente revisou tudinho aqui sobre os peroxissomos, você ficou craque sobre peroxissomos. Billy Paul, quero saber mais sobre peroxissomos. Pega a aula lá sobre peroxissomos lá no canal. Tem a aula de peroxissomos e tem a aula sobre doenças peroxissômicas. Tem as duas aulas lá. Entendido? Você vai lá e dá uma assistida lá. Percebido ou não? Eu já estou virando youtuber com esse negócio aí. Entendido? Tá? Se inscreva lá, deixe seu like. Ó. Isso é coisa de youtuber. Essas histórias aí, deixe seu like, se inscreva, não sei o quê. Essas fuleiragens do mundo digital. Tá? Processo de gametogênese. Pronto. Vamos mudar um pouco de assunto aí e falar sobre o processo de gametogênese. O gameta feminino é uma célula grande e imóvel. Tá? Gameta feminino é uma célula grande e imóvel, cujo citoplasma aumenta muito durante o seu processo de formação. É verdade. Isso aqui é verdadeiro. Certo ou não? Certo ou não? Olha lá. O crescimento da célula feminina se dá por duas fases da gametogênese. Né? Crescimento. É a fase de crescimento, tá? E a fase de maturação. Na fase de maturação e na fase de crescimento, o que é que eu tenho? Eu tenho o aumento considerável da célula feminina, até chegar o óvulo lá. Na fase de crescimento, que é quando a ovogônia acumula vitelo e cresce, formando o ovócito primário. O ovócito primário divide por meiose. E aí, quando ele divide, origina o ovócito secundário, que é a célula da ovulação, mais o primeiro glóbulo polar, que é uma célula pequena e atrofiada, porque ela cede todo o seu citoplasma para o ovócito que se formou. Então, realmente, esse gameta é uma célula grande, ela não tem mobilidade, não tem flagelo, não tem nada disso. E na sua formação, ela aumenta muito de tamanho, está correto isso aí. Na formação dos espermatozoides, ocorre uma etapa de diferenciação celular após a divisão meiótica. Está verdadeiro também isso aqui. Tá? Na formação dos espermatozoides, ocorre uma etapa de diferenciação após a divisão meiótica. Essa etapa de diferenciação, ela tem até um nome chamado de espermiogênese. Tá? O que caracteriza a espermiogênese? São mudanças morfológicas, ok? Nas espermátides. Mudanças morfológicas nas espermátides é o que caracteriza a espermiogênese. Tá? A espermátide torna-se mais ovalada
desenvolve flagelo a partir de centríolo e o acrossomo a partir do Golgi. Isso é o que acontece. Como se chama isso? Espermiogênese. Após a divisão meiótica de cada ovogônia, originam-se 4 ovócitos idênticos. Falso. Entendido? O que é que você tem? Você tem um ovócito e 3, glóbulos polares, que são células atrofiadas e não funcionais. A relação das células na gametogênese feminina é 1 para 1. Para cada ovogônia, eu tenho um óvulo no final do processo. Na espermatogênese, não. Para cada uma espermatogônia, eu tenho 4 espermatozoides no final. Os glóbulos polares são células atrofiadas que cedem os seus citoplasmas para a outra célula. Eu me reduzo para que o outro se agigante. É isso aí o que acontece. O processo de ovulogênese ocorre em etapas, permanecendo os ovócitos 2 em estágio inicial da meiose 2 durante grande parte da vida da mulher. Tá? Durante grande parte da vida da mulher. E aí, ok? O processo de ovulogênese ocorre em etapas, permanecendo os ovócitos 2 em estágio inicial da meiose 2 durante grande parte da vida da mulher. Tá? Isso aqui é verdadeiro, entendido? Tá? Porque as mulheres ovulam ovócitos secundários. A cada ciclo menstrual, esses ovócitos amadurecem, formando ovócito 2, tá? E aí é liberado, em grande parte da vida da mulher, ela trabalha com esses ovócitos secundários aí. De cada espermatogônia que inicia o processo de espermatogênese, formam-se 8 espermatozoides, tá? Não é 8 espermatozoides, são quantos? 4. É isso? A relação é 1 para 4. Okay? Para cada uma espermatogônia que entra, eu vou ter 4 espermatozoides no final. O número diploide característico da espécie só é reconstituído no momento da fecundação, quando se forma o zigoto. Verdadeiro, né? Aqui em cima está falso. Vamos marcar lá, falso. E aqui embaixo está verdadeiro, né? O número de cromossomos, o número diploide da espécie, ele é reconstituído quando dá fecundação. Eu pego o espermatozoide, que é haploide, que vai fecundar um óvulo que é haploide, formando um zigoto diploide. Tá certo aí? 12. Questão 12. 12. Vamos lá. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente as cascavéis, crotalos. São cobras que, em relação a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído do seu chocalho, que faz com que as suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente por serem facilmente detectadas. Ultimamente, os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes. A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa é que, veja só, as cascavéis, de um modo geral, sempre foram muito barulhentas. Elas têm aquele chocalhozinho lá, e quando elas balançam aquele chocalho, quer dizer que elas vão atacar. Isso é uma desvantagem, de certa forma, para as cascavéis. Por quê? Porque elas denotam a sua localização. Então, o indivíduo está caçando, fica mais fácil de capturar, tanto o animal como o homem. Entendido? Mas, ao longo do tempo, na evolução das cascavéis, ocorreu uma mutação. Então, esse gene mutante aí, que surgiu, tornou os chocalhos das cascavéis menos barulhentos. Elas se tornaram mais silenciosas. Mais silenciosas dificulta mais a sua localização. Então, o ataque por elas torna-se mais simples e a caçada torna-se mais difícil.
Então é mais fácil você pegar uma cascavel barulhenta do que você pegar uma cascavel silenciosa. Inicia-se então aí na natureza um processo de seleção natural, onde as que não fazem barulho são selecionadas positivamente e as que fazem barulho são desselecionadas. Então, ora, a necessidade de não ser descoberta e morta mudou o seu comportamento. Não, ninguém se modifica para se adaptar a mudanças impostas pelo meio ambiente. Isso é ideia lamarquista. As alterações do seu código genético surgiram para aperfeiçoá-la? Não. As alterações do seu código genético surgiram de modo acidental, surgiram de modo casual. O DNA não tem interesse em mutações. O DNA tem interesse em manter a informação genética sempre idêntica à molécula original. Mas erros acontecem. Erros de pareamento de bases acontecem. Acontece. Não tem o objetivo de aperfeiçoar. Só que, às vezes, aperfeiçoa, porque a instrução nova ela tem mais lógica que a instrução original. Tá certo? As mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse adaptar-se. Não, ninguém se modifica, nem rapidamente, nem sucessivamente, para se adaptar. As variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente, exatamente. Tornaram-se mais difíceis de ser predadas, tornaram-se mais difíceis de ser caçadas, e aí se preservam mais no meio ambiente, porque vão se reproduzir mais, passando essa característica para os indivíduos filhos. Tá? 13, eu vou pedir permissão para vocês para pular a 13, porque a 13 tem a ver com atividade fotossintética de planta. A gente começou a estudar botânica, essa questão ela volta nas listas que a gente vai fazer quando a gente estudar, tá? Fisiologia de processo fotossintético de planta. Isso aqui é gráfico de intensidade luminosa, ponto de compensação fótica. Não vou falar nisso agora, entendido? Vamos para frente aqui. Eu dou até o gabarito para vocês aí depois, mas é bom a gente estudar isso depois que a gente vê essa questão relacionada às plantas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Questão 14. Vamos a ela. No dia 9 de março de 1931, o físico alemão Ernst Ruska apresentou o microscópio eletrônico, um instrumento hoje capaz de ampliar imagens em até 500 mil vezes, revelando a estrutura de moléculas orgânicas e vírus. Ruska foi o cientista que mais esperou pela premiação na história da Academia Sueca, de 55 anos. A diferença básica entre o microscópio óptico e o eletrônico está na formação da imagem. Enquanto o primeiro emprega feixe de luz, o segundo emite elétrons. Ernst Ruska morreu dia 30 de maio de 88, aos 81 anos, em Berlim, na Alemanha Ocidental. Observa a micrografia feita pelo instrumento inventado por Ernst Ruska, a organela 1. É possível observar... Ih, cara, cadê a figura, né? Cadê a figura? Onde está a figura de Ernst Ruska, cara? Onde é que está a figura? A figura não veio. Tá certo, amigo? A figura não veio. Não dá. Não dá. Vamos para 15. Vamos para 15. Certinho? Vamos para 15. Mas eu vou localizar essa figura aí para a gente ver, tá, essa questão aí posteriormente. Pô, estava tão legal, aí desaparece a danada da questão, da figura. A falta de domínio dos conceitos científicos pode ser um entrave quando há necessidade de informação precisa na sociedade. Assim, frases e expressões usadas frequentemente no cotidiano não são cientificamente corretas. Das frases e expressões a seguir, só está cientificamente correta aquela que apresenta na alternativa: a engenharia genética muda o código genético dos seres vivos. A engenharia genética não muda o código genético dos seres vivos. Tá? A engenharia genética ela manipula genes. Gripes e resfriados são causados pela exposição à friagem. Já se sabe que o frio não tem relação com a questão de gripes e resfriados. Gripes e resfriados é causada, tá certo, por um vírus. Essa questão de relacionar isso com frio e gripe é coisa lá da sua avó, entendido? Beleza? Todos os tipos de câncer, eles são genéticos, ok?
Todos os tipos de câncer. Banhos de sol contêm vitaminas para o bebê. O banho de sol não contém vitaminas para o bebê. O banho de sol, na verdade, a radiação ultravioleta atua na pele, tá? Transformando o colesterol em provitamina D3. Entendido? Então, ficamos aqui com todos os tipos de câncer, eles são de natureza genética. Por quê? Porque envolve DNA, envolve questão de ciclo celular, então está relacionado dessa forma, né? Questão quebra rotina, essa questão aí. 16. A figura a seguir representa o cromossomo com a máxima condensação. Então, isso aqui é um cromossomo metafásico. Cromossomo metafásico, cromossomo encontrado na metáfase celular. Os cromossomos em máxima condensação, todos eles são estudados quando a célula está em fase de metáfase. Porque a célula em metáfase é quando o cromossomo, né, atinge o máximo de sua condensação. É uma das alterações que a gente fala quando estuda divisão celular. Números 1, 2 e 3 representam a estrutura do cromossomo em que 1 tem 2 fitas de DNA e não possui estonas. Possui estonas, tá? Tem uma fita de DNA, tudo bem. A estrutura 1, ele está representando aqui essa cromátide. Essa estrutura 1 aí é uma fita de DNA aí. Não possui estona, possui estonas. Cromossomos que não possuem estona. E aí vale uma observação. Deixa eu botar aqui essa observação IPC. Eu tenho cromossomo sem estona? Tem. Ok? Ó. Cromossomo sem estonas. Tá? Sem estonas. E sem condensação. Pronto. Esses cromossomos não se condensam. Eles se apresentam nas células sempre na forma de cromatina. Esses cromossomos aqui. É o que isso aqui? Onde é que eu encontro isso? Células procarióticas. As células procarióticas, tá? As células procarióticas, elas não têm cromossomos que se condensam. Os cromossomos se apresentam na forma de cromatina. Desespiralizados, filamentares, descondensados. Por quê? Porque não tem proteína estona. A condensação do cromossomo é por quê? É porque a cadeia de DNA se enrola em proteínas estonas, formando a nucleoproteína. A formação dessas nucleoproteínas não acontece nas células procarióticas porque esse cromossomo bacteriano, por exemplo, ele não tem essas proteínas estonas lá. B. A duplicação de 3 ocorre durante a prófase. Duplicação de 3 ocorre durante a prófase. Não tem isso aí. Isso aqui vai acontecer lá pela anáfase. 1 e 2 se descondensam no período da telófase. 1 e 2 descondensam no período da telófase. Tá certo isso aqui? 1 e 2 vão descondensar. A descondensação ocorre na telófase. Aí o material volta para a forma de cromatina. 17, vamos para a questão 17. Deixa eu botar lá na outra coluna. Deixa eu ver aqui. O que é que tem aqui? Tirar um print das informações sobre beta-oxidação. Claro, jovem. Deixa eu voltar aqui. Ah, não deu tempo. Deixa eu voltar aqui lá para a beta-oxidação. Só um minuto. Pronto. Tá aqui, ó. Veio até a outra linha, mas eu vou puxar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou puxar aqui, tá certo? Eu vou puxar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu vou puxar aqui tudo aqui para cima para ver se eu recolho a informação toda aqui, certo? Olha lá. Pronto, foi isso aí que a gente falou. Passou tudo. Pronto, tá aqui. Pode bater o print aí das informações. Print. Pronto. Printou? Ok. Vamos ver se ela diz alguma coisa aí. Printou? Sim. Pronto. Podemos voltar? Então vamos voltar. Aí está. Isso é importante. Beleza? Sim. Nós vamos falar sobre a questão 17, né, amigo? Questão 17 está aqui. Olha lá. A glicoquinase, tá? E a hexoquinase são duas enzimas que
reagem com o mesmo substrato, a glicose. Ambas são enzimas intracelulares que fosforilam a glicose, formando glicose 6-fosfato, a G6P. Dependendo da enzima produtora, a G6P pode ser degradada na via da glicólise para gerar energia ou então ser usada na síntese de glicogênio. Exatamente, né? A glicose, você sabe que ela entra no metabolismo energético para formar piruvato. Piruvato vai para a mitocôndria. Piruvato é quebrado em acetil com a enzima A para entrar no ciclo de Krebs, tá? Ou existe uma outra etapa, onde se pega a glicose em hepatócito de fígado, converte a glicose em glicogênio para armazenar. O que é que eu faço? Eu polimerizo molécula de glicose em glicogênio a nível de hepatócito de fígado. Ok? A glicólise ocorre nos tecidos, em geral, e a síntese de glicogênio, principalmente no fígado, pronto, ele já está dizendo aí para você. A síntese do glicogênio somente acontece quando existe excesso de glicose no sangue. Tá? Se não tiver excesso de glicose no sangue, a glicose vai estar o tempo todo sendo metabolizada para a produção de energia. Ok? Essa é uma forma de armazenar esse açúcar. A glicólise é uma etapa muito importante no processo de respiração celular, pois leva à produção de piruvato, que será imprescindível no ciclo de Krebs. Qual o saldo de ATPs e NADH da glicólise e que hormônio se faz necessário para que a fosforilação da glicose seja possível? Pronto. Qual o saldo de ATPs e de NADH da glicólise? Qual é o saldo de ATPs? Entendido? A glicólise produz um saldo bruto de 4 ATPs, 4 NADHs, e a ocorrência da fosforilação da glicose deve-se à presença do hormônio insulina. A glicólise produz um saldo líquido de 4 ATP, 2 NADHs, fosforilação hormônio insulina. A glicólise produz saldo bruto, tá? Vamos lá. O saldo, tá? O saldo, tá? Ele é bruto ou ele é líquido? O saldo é bruto ou ele é líquido? Aí vamos ver o seguinte, certo? A resposta da questão alternativa correta é essa letra C aqui, ó. Por quê? Porque ele diz que o saldo bruto é 4 ATPs, bruto, produz 4 ATPs no final, mas o saldo líquido é 2 ATP porque você subtrai 2 ATPs, que é usado inicialmente na ativação da glicose. O que é a ativação da glicose? É adicionar a molécula de glicose radical fosfato, transformando a glicose em glicose 6-fosfato. Certo? Então, saldo bruto é 4 ATP, tá certo? 2 NADH, fosforilação deve-se ao hormônio insulina, está corretinho aí. Agora, certo? Percebido? Existe um comentário importante sobre essa questão que a gente vai fazer para você, certo? Comentário para a gente encerrar a nossa missão de hoje. O comentário é o seguinte. A exoquinase, essa enzima aí, a exoquinase, tá? Para você que é aluno buscador, que é aluno ciscador, tá? Ela fosforila, tá? Fosforila a glicose e a frutose, formando glicose 6-fosfato, né? Eita, tudo errado aqui. Peraí. Fosforila, pronto. Faz a reação de fosforilação na glicose e na frutose, tá certo? E é inibida pelo seu próprio produto, que no caso, a glicose 6P. Pronto. A exoquinase é a enzima só atua se tiver insulina, ela faz a fosforilação tanto da glicose e da frutose, e aí, quando aumenta a quantidade de glicose 6P dentro da célula, a exoquinase é inibida. Então, ela para o processo de fosforilação. Pronto, isso é importante aí, essa informação. A glicoquinase, que é a outra enzima que participa do processo, tá certo? Ela fosforila a glicose, mas não é inibida pelo seu
produto. A glicoquinase não é inibida pelo seu produto, tá? Certo? E um detalhe importante é a falta de insulina. Déficit. Não sei se a palavra melhor é déficit, né? Ou melhor, não é déficit, provoca deficiência, isso aí, deficiência na atividade enzimática. Pronto, é isso aqui. Um detalhe importante, a glicoquinase, a atuação dela, atuação a nível de fígado. A atuação da glicoquinase é no fígado, a hexoquinase nas demais células. Tá? E a glicose não inibe a glicoquinase, não tem o poder de inibir a glicoquinase. Faz a fosforilação, mas não há o processo de inibição. Certinho, galera? Pronto, o nosso tempo aqui esgotou. Deixa eu dizer aqui a questão gabarito aí para você. A questão 18 é letra A, certo? A questão 18 é letra A, tá certo? A questão 19 é letra D, a questão 19. A questão 20 é letra E, 20 letra E, tá certo? Questão 21, letra C, 21 é letra C. 22, que é a questão das halobactérias, tá? Deixa eu ver aqui. As halobactérias são classificadas como halófitas extremas porque vivem em ambientes com uma concentração muito alta de sódio. Nessas bactérias, ao contrário do que ocorre na maioria, existem sistemas enzimáticos que bombeiam o K+, para o seu interior, de tal forma que o K+ interior é mais alto do que o sódio. Em geral, nas outras espécies de micro-organismos, a concentração são iguais. De que forma o mecanismo de concentração do K+ é importante para as halobactérias? Vou escrever aqui, né? Por que isso é importante? Torná-la ainda mais hipertônica, tá? Favorecendo a osmose. Lido porque a água se movimenta do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. Ela já vive num ambiente altamente hipertônico. Então, ela faz transporte ativo ainda mais de sais para hipertonizar ainda mais, para fazer com que a água entre em seu interior. Beleza? Torná-la mais hipertônica, favorecendo a osmose. Certo, galera? Professor, eu queria que o senhor resolvesse uma certa questão dessa lista aí ainda. Próxima aula, quando a gente se encontrar, eu entrei aqui na aula a gente vai continuar botânica, pteridófitas, eu entro aqui na aula, você já disse, professor, resolva aquela questão tal da lista passada, eu resolvo, não tem problema nenhum. A resolução disso aí é importantíssima, tá certo? Belezinha? 19 é B ou D? 19, deixa eu ver aqui, 19 é B ou D? 19, cadê ela? 19 é D de dado. D de dado, certinho? Na questão 19. Belezinha, galera? Foi fantástico estar com vocês aí. Beleza?